Você falou um ponto ali, Chico. Eu vou até pedir licença para a gente vir com a mesinha, que Ah, foi por muito favor. falado, né, do jogo do Casemiro. E eu concordo bastante, né? Foi um jogo abaixo dele, não tem como a gente fugir disso. Com bola, sem bola. E assim, Chico, me chamou muita atenção, como você falou ali, né, sobre o Ibanez, ele está muitas vezes no mano a mano ali, né? A facilidade que o Marrocos teve para sair construindo, assim. A gente falou disso aqui no nosso pré-jogo. Cara, ou os caras vão sair, vão bater lá no gol, como fizeram em alguns momentos, né, chegando no último terço, ou se a gente pressionar, quem sabe a gente não pode roubar uma bola, né? E assim, Chico, quando essa bola sair aqui, ou no tiro de meta, ou até mesmo, né, numa construção ali que teve um passe para trás, ela bateu no Bono, o Brasil fez aquilo que a gente falava, né? Fez aquele movimento ali de fazer uma pressão por encaixes, então geralmente o Paquetá batia com o lateral esquerdo, o Vini com o lateral direito, né, com o Hakimi, o Igor e o Rafinha junto com o Riad e com o Diop. Mas o que acontecia? Muitas vezes, quando essa bola era direcionada principalmente para o lado esquerdo, o camisa 24 deles, que é um jogador muito importante, né, o Ayanoui, ele fazia um movimento muitas vezes de abrir o campo, né? Então a gente tinha uma configuração dessa a princípio, né? Todo mundo encaixado, e por isso que o nome é pressão por encaixes individuais, né? Você vê que cada um tem o seu aqui. Mas qual era a dinâmica que Marrocos fazia e conseguia sair com muita facilidade, né? Essa bola batia no Mazouri, Paquetá vinha saltar, esse jogador fazia esse movimento aqui, né? E aí já causava uma certa dúvida no Bruno. Mas por hora, o Bruno muitas vezes dividia. Eu achei que dividia até bem, tá? Poucas foram as vezes que eles fizeram esse passe aqui com tanta tranquilidade. A questão é, o Paquetá, ele tinha que fechar um pouco essa linha de passe, o Riad conseguia atrair o Rafinha para cá, e esse jogador, que para mim foi o melhor em campo, né? Ele fazia esse movimento aqui, ó. E aqui a gente não teve, como você falou a palavra, né, vitalidade. Então a bola batia nele, ele controlava o jogo. A partir do momento que o Casemiro saltava, o Brahim Dias saltava aqui, era um salto muito distante para o Douglas. Eles construíam com muito espaço, né? E aí fazia essa bola chegar muitas vezes aqui, né? Nos primeiros 15 minutos ali, teve muito mano a mano, né? Do Canoas contra o Ibanez. Nosso lateral, né? Teve muito insucesso nos duelos, foi muitas vezes driblado, mas não quero, enfim, passar pano, né? Mas era impressionante, porque o Ibanez ele tinha que fazer um salto muito distante, e aí quem viu o jogo ali, né, na Globo e tudo mais, o Maestro Júnior até falou ali, né, sobre, o Ibanez está indo muito com muita vontade, e no primeiro toque ele está sendo driblado. Mas era um salto muito distante. Então acredito que o principal problema do Brasil era aqui. É claro que estourava lá no Ibanez, e assim, eu sei que o Ibanez não é lateral, tem todas as ressalvas, mas ele está jogando de lateral e vencer duelo, né, no 1 para 1 ali lateralmente é muito importante. Então foi um jogo realmente abaixo dele, mas me chamou muita atenção esse quesito aqui, Chico, da saída de bola deles. O Casemiro não conseguia acompanhar o Boad recebia com muito espaço, e era ele que fazia a seleção marroquina jogar. Que loucura. Não, você está desenhando o jogo aí, eu tô enxergando. Eu acho que ele também foi prejudicado pelo contexto do jogo, o Ibanez, né? Ele realmente me pareceu mais inseguro do que nos amistosos, mas ele ficou muito exposto pela estratégia desenvolvida por Marrocos para, né, atrair o jogo, né, dos nossos volantes ali, e aí nessa transição rápida, cara, ele ficava sempre vendido ali, tentava dar o bote, errava o bote, eles estavam muito rápidos, mas isso aí é um outro ponto, né, Joe? Isso aí, a tática, ela explica até uma determinada página. Quando a gente perde tantos duelos como a gente perdeu, assim, e não conseguia encontrar Marrocos, assim, em toques muito rápidos que eles tinham, tem alguma coisa errada. Eu não sei se você viu a entrevista do Ancelotti depois do jogo, né? Ele falou, enfim, falou duas palavras, né? Ele estava muito abatido, Ele muito estava abatido. bem bravo, né? Eu vi na Casé, acho que foi o Guilherme Beltrão que fez as perguntas para ele, e aí ele falou que não gostou e falou tem que corrigir algo específico. E ele falou não, tipo assim, ele não ia dizer o que ele precisa corrigir, mas ele quis dizer que tem muita coisa para corrigir. Ele falou após o jogo também, Chico, que me chamou muita atenção, né? Depois da gente ter falado sobre isso aqui. Ele comentou, né? Sim, nos primeiros minutos a nossa pressão não funcionou. E assim, passou longe de funcionar. Assim, passou longe de funcionar. A Marrocos fez o que quis. E você falou dos duelos, Chico. A gente tem
muitas vezes a gente pensa o quê? Duelo, parte defensiva, né? Desarme, ganhar, Aham. tudo mais. Mas hoje a gente perdeu os duelos defensivos e os ofensivos também. Assim, incrível, toda bola que assim, a gente precisa citar nomes, né? O Rafinha recebia de costas, não conseguia dar sequência à jogada. Aí o Casemiro recebia, não dava sequência à jogada. Então, assim, todos os jogadores, né? O Paquetá teve muito erro técnico. O Paquetá, ele Muito. foi um pouco além dos duelos, né? Ele teve muito erro técnico mesmo, de Fato. passe, Não, você de... está falando, eu estou lembrando de muitas jogadas à frente da área, ou até mais pelo lado direito, assim, que o Brasil tinha a possibilidade de ficar com a bola e não ficava, porque o Marrocos chegava no pé de ferro e ganhava a jogada da gente, pô. Exatamente, exatamente. E assim, é um fator determinante, né, Chico? É uma matemática básica do futebol, né? O time que vence mais duelos vai ganhar o jogo sempre? Não, mas obviamente está muito mais perto disso, né? E a gente está falando muito do pós-jogo da parte do Ancelotti. Eu acredito que se tem um vestiário que está muito abalado agora, também seria um marroquino, né? Claro que está feliz ali por, pô, empatou com o Brasil e tudo mais, mas, assim, pensando a longo prazo ali no grupo, né? Marrocos hoje eu acredito que deixou a Eles têm que desejar ali lamentar, na questão do resultado, porque podia ter construído mais ali. eles têm que lamentar esse resultado, não tenha dúvida. E isso, cara, isso é um pouco preocupante da gente dizer, mas o Brasil merecia ter perdido se a gente fosse olhar né, o contexto do jogo, né, o âmbito do jogo. Ok, o futebol permite isso, né? A gente empatou numa individualidade do Vini, mas a gente teve uma outra jogada do Vini pelo lado esquerdo no segundo tempo, que ele centra e o Rafinha bate na orelha da bola, assim, fraca para o Bono defender. Depois a gente, com a entrada do Luiz Henrique, a gente tem algumas jogadas pelo lado direito, mas nada efetivo assim também, né? E assim, também tem um outro ponto, Joe. O Alisson, que já tem uma contestação da galera pelas 3 Copas, né? Pelas 2 anteriores, e que eu acho até que ele deu uma vacilada na hora do gol ali, que o goleiro do nível dele não costuma dar. Não entendi muito bem o que ele tentou fazer, se ele saiu antes do normal, porque é aquela história, né? Se você sai ali, sai para decidir, né? Mas ele também não fez grandes defesas no sentido assim, Marrocos não criou tantas chances claras, né? Então Exatamente. também tem esse ponto, né? Marrocos dominou o jogo, controlou o jogo em vários momentos. No final do jogo ali, em que a intensidade baixou, em que o Brasil meio que, sei lá, estava esperando o jogo terminar, e eu vi que eles estavam chegando com mais ímpeto, e aí até ele fez uma defesa, né, em 2 tempos, mas Marrocos também não criou tantas chances de gol assim, né? Exatamente, Chico. E foi justamente por isso que eu falei, né? Acho que ali deve estar sendo um pouco também nesse sentido ali, né? Pô, talvez a gente poderia ter feito o nosso controle de jogo virar mais finalizações, pelo menos, né? E isso nos Então, traz um outro alerta. Uma seleção mais forte, controlando o jogo da maneira como o Marrocos controlou, vai criar mais chances de gol. E vai converter em algum momento, né? exatamente, Chico. Exatamente. Eu até queria trazer para você, Chico, um debate assim, né? É claro que, poxa, foi um jogo abaixo do Brasil, né? É muito difícil, sendo bem sincero. Eu tive muita. Acho que o Vinícius Júnior muito pelo gol, né? Assim, o melhor em campo do Brasil foi o Vinícius Júnior. Acredito muito pelo gol. Não que ele tenha jogado muito mal, ele criou ali as poucas chances que o Brasil teve ali um pouco mais clara, muitas passaram pelo pé dele, né? Claro que teve aquela do Paquetá também que ele dá um voleio ali no primeiro tempo. Mas eu acho que tem um pontinho ali positivo se a gente pudesse falar defensivamente do Brasil, que acredito que nos duelos ainda foi abaixo do que podem ser Magalhães e Marquinhos, mas eu acho que eles conseguiram proteger melhor esse gol ali, né? Proteger bem ali, proteger no sentido de não deixar Marrocos fazer a quantidade de vezes que eles chegaram no último terço virarem finalizações. Mas claro, né? Não é um destaque positivo, mas realmente, como você falou, né? Marrocos, embora tenha tido o controle do jogo, não virou isso muito de finalização, né? O lance do gol ali foi justamente, Chico, um retrato do que é uma transição ofensiva, uma transição defensiva, né? Eu vou até começar falando aqui, porque me chamou muita atenção a postura de Marrocos. E, Chico, como eu falei, né, só um asteriscozinho aqui. Quando eu estou passando a mesinha aqui, eu não consigo te ver. Se precisar falar alguma coisa, é só me dá um toque, que, Tranquilo. que a Vai gente fundo aí. vai trocando a bola aí. Mas me chamou muita atenção. O Brasil ele fazia uma saída em 3. E quem viu o vídeo do pré-jogo, né, Chico?
A gente falou muito como que isso vai funcionar, né? Se a gente fizer É. essa saída em 3, ter o Wesley aqui no lugar do Ibañez, por questão de característica, é normal, né? O Wesley faz isso, tem muita vitalidade, tem muito chegada no último terço. E o que o Marrocos fez? Ele isolava o lado direito do ataque do Brasil e deixava totalmente o Ibañez livre. Então essa bola batia no Marquinhos, o ponta, né, esquerda deles fazia esse movimento aqui de fechar um pouco o passe do Marquinhos para o Ibañez, mas sem tanta obrigação. Os dois volantes nossos, eles eram acompanhados pelos dois atacantes, né? Então era um 4-4-2 ali, né? Com o Saibari e com o Unai nessa primeira linha. Então eles faziam praticamente isso e deixava essa bola entrar facilmente no Ibañez, né? Então, assim, o Brasil, se pudesse jogar, jogaria por ali, falando realmente ali dos primeiros 15, 20 minutos, né? E aí, o que aconteceu, Chico? Muitas vezes, para essa bola chegar nesses jogadores aqui, Paquetá, Rafinha, Igor Thiago, essa distância, ela estava muito grande aqui. Então, vou até botar deixa eu ver se eu consigo colocar uma setinha para falar exatamente disso, né? Vou colocar a setinha aqui do Brasil. Então, muitas vezes, esse passe aqui, ó, ele estava muito distante do Marquinhos para o Paquetá. Por quê? Porque quando essa bola batia aqui no Bruno, o que o Marrocos fazia? Opa, o Bruno e o Casemiro são jogadores que a gente precisa marcar. Então não deixava o Bruno e Casemiro ter esse conforto, né? É assim, Chico, eu sempre falo, né? Uma equipe que está muito distante com bola, muitos erros vão acontecer, e aí a gente bate nos erros do Paquetá, a gente bate nos erros do Rafinha, recebendo de costas, pressionado. Eles precisam responder melhor? Claro que eles precisam responder melhor, mas taticamente tinha essa questão ali, né, de estarem um pouco mais distantes, mas o principal, Chico, quando o Marrocos roubava, e como roubou muitas vezes essa bola, inclusive no lance do gol, né, a gente estava muito distante. Por quê? Porque o Marquinhos estava longe do Paquetá. Então, quando a gente perdia essa bola, ela sobrava no pé deles. E, assim, incrível, incrível a quantidade de segundas bolas que foi da seleção marroquina. Assim. Cara, toda segunda bola praticamente do jogo foi da seleção marroquina. Seja a gente com bola e perdendo, ou o Bono fazendo uma bola longa, o Magalhães corta, ela vem no peito do jogador marroquino e eles constroem de novo. Então, assim, realmente um jogo bem abaixo da seleção brasileira. Muito bom.